Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Hoje é uma aula especial. Hoje nós viemos parecidos como um par de vasos. Como é que é? Super Gêmeos ativar. Forma de um balde d'água. Aqueles mais velhos vão entender o que eu estou falando. Eu tô na forma de professor. Mas nós vamos falar da lição 3. Profeta Oséias. Então, como a gente sempre fala, sempre contextualizando, já vimos toda a aliança, todos os reis bons, reis maus, e agora chegamos nos profetas conhecidos por menores. Esses são os profetas menores, né? Porque eles eram bem pequenininhos. Eles eram tudo 1,20 de altura, 1,60 de altura, não, brincadeira. Profetas menores porque os livros são menores. Os profetas maiores nós vamos estudar também mais pra frente. Aí você vai ver cada profetão grande assim, né, trincado. Não, brincadeira. Mas vamos lá, o apelo do Deus fiel ao povo infiel, lição 3. A nossa instrução básica está em Oséias, capítulo 14, os versículos de 1 a 8. E aí a gente vai ler Oséias 14 de 1 a 8. Oséias 14 de 1 a 8. Tá. Quer ler, Alô? Quer que eu leia? Quer ler você lê um versículo, eu leio outro? Para Pode ficar ser. dinâmico? Então pode começar. Então vou começar. O título é Promessas de Perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o ciprestre verde, de mim procede o teu fruto. Até aqui. Até aí. Título Promessa de Perdão. E é muito interessante começar a aula pelo último capítulo do livro, né? E aí a gente vai tentar entender o que se passou nesse livro para poder chegar nessa declaração, esse pedido de arrependimento, esse clamor para o arrependimento. Sim. Né? Então, Mayra, a gente tem alguma introdução aí que a gente possa estar falando, alguma coisa? A gente tem aquela historinha, né? A história do seu Silva. Vou contar? Posso contar? Você conta? Pode, tanto faz. Se quiser contar, Então vou contar a história do seu Silva. Esse nome é fictício. Por favor, os seus Silvas aí que estão assistindo a gente, é de mentira. Seu Silva poderia se chamar seu Silva, seu Oliveira, seu Joaquim, seu José, qualquer outro nome. Tá? Então, a história do seu Silva é a seguinte. Seu Silva, ele é casado e ele tem 3 filhos. E alguns anos atrás, a esposa dele saiu de casa, abandonou ele com os filhos, né? E quando ele recebe notícias dela, né, é que ela tem morado com vários homens diferentes, né? E que ela tá passando por dificuldades financeiras. Apesar de várias tentativas do seu Silva de trazer a esposa de volta, né, de fazer ela voltar para casa, ela ignora ele e ainda ri da cara dele. O seu Silva, ele tem sofrido muito com isso. E ele ainda sonha com o retorno da sua esposa. E aí vem uma grande questão. Você, amigo do senhor Silva, você gosta dele, cara gente boa, cara que ajuda todo mundo, cara legal, que você tem muita consideração por ele. Qual seria o conselho que você poderia dar ao senhor Silva? Pare, pense e reflita. O que você poderia falar? Mayla, o que você poderia dizer ao seu Silva? Ai, gente, que difícil, né, essa pergunta. Não sei, a gente...
Eu tô pensando assim, várias coisas que poderíamos falar, né? Você podia aconselhar o seu Silva a se divorciar, parar de ir atrás dessa mulher, porque, poxa. Ou ele perdoar ela, né? Eles recomeçarem, reconstruírem a vida deles, né? Seria o mais bíblico, né? Seria a resposta bíblica. Enfim, a gente conversando com diferentes pessoas, a gente pode ter diferentes respostas para essa questão, né? É interessante que, a princípio, o que seria mais fácil, no meu ponto de vista, né? E no ponto de vista, acho que de qualquer pessoa, o mais fácil seria o quê? Divorciar dela. Não foi você que errou. Biblicamente não existe nenhum problema para isso, né? Você não foi a parte culpada, o que a gente escuta muito no meio cristão, né? Essa questão do julgamento. Mas quem que errou? Né? A outra parte, ela tá livre da punição. Ela saiu né? de casa porque ela quis, ela saiu de casa né? porque ela quis, ela tá morando com outras pessoas porque ela quis. Divorcia dela, encontra outra pessoa e seja feliz. Isso normalmente é o que nós escutamos. Sim. Isso normalmente é o que aparenta ser o mais fácil. Mas o mais difícil é o perdão. Como o perdão é difícil e como esse profeta ele vive isso na carne dele, né? Sim, Oséias ele passou por essa situação, ele viveu isso, basicamente isso, né? Aqui a gente deu uma contextualizada, colocou numa linguagem mais fácil de entender, mas era isso que estava acontecendo com Oséias, né? É interessante que o caso de Oséias, diferente das outras histórias bíblicas, o caso de Oséias foi real. Sim. Foi real, igual o caso do seu Silva, é baseado em fatos reais, né? O caso de Oséias aconteceu. Normalmente nós vemos muitas parábolas bíblicas. A gente vê muito Jesus usando dessa ferramenta das parábolas para ilustrar uma ideia e trazer um ensinamento. Mas no caso de Oséias, foi algo que aconteceu na vida dele mesmo, né? E o mais assim, a gente pode dizer surpreendente, para não dizer chocante, foi porque Deus orientou que ele vivesse essa situação. Eu fico pensando, né? Nossa, como assim, né? Deus falando para Oséias ir lá pegar uma mulher, né? Se você ler lá no começo, ele vai falar uma mulher de prostituições mesmo, uma mulher que tem um passado, que tem um histórico ali pesado, né? E para se casar com ela, né? E a gente vê nisso que Deus queria que Oséias sentisse na pele, no coração, o que Deus estava passando em relação ao seu povo, né? O que Deus estava sentindo. E é isso aí, está em Oséias 1, versículo 2, ele diz o seguinte: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E isso é muito pesado, porque a gente está acostumado a ver um casamento que começa de uma forma correta e que de repente ele sai do trilho. No caso de Oséias, ele já pegou o trem fora do trilho, a coisa já estava assim. Mas é dentro do que a Mayla falou, e é isso. O Senhor queria mostrar para Oséias, por meio dessa situação, o que ele sentia. E não existe nada do que você sentir na sua própria carne. Isso é diferente. Quando a gente escuta uma pessoa falando, não faz tal coisa errada, porque você vai sofrer. Aí você pensa assim, beleza, ele falou que vai sofrer. Quando acontece com você, aí você tem uma percepção diferente do ocorrido. E provavelmente não, a ideia no caso de Deus era mostrar para o povo por meio da vida do profeta Oséias: olha, é assim que eu me sinto. E Oséias sabe como eu me sinto. E Oséias, como ele foi corajoso, né, de ir e cumprir o que Deus estava falando para ele, né? Temor, obediência e amor. Exatamente. Primeiro, tem que ter temor a Deus para cumprir isso, né? Fala assim: olha, pega uma mulher de prostituições, agora é sua esposa, terá filhos com ela, você vai fazer família com ela. Depois, a gente falou em temor, depois fala muito
amor a Deus, porque você tem que amar muito a Deus para fazer isso, né? Entre outras coisas, você tem que ter muito assim certeza de que Deus que você está servindo, o Deus que você serve, você tem que ter muita certeza de muita coisa para cumprir uma ordenança como essa. Talvez se uma ordenança chegasse hoje para minha vida, para a vida da Marla, para a sua vida, você ia questionar muito a Deus. Nossa, com certeza. E é uma a mensagem de Oséias, ele estava vivendo ela, né? Ele não era palavras que ele ia anunciando e tal, ele estava vivendo isso. A carga parece que era mais pesada. Não né? era só algo que vinha em sua mente e ele relatava. Era algo que ele vivia e relatava. Que difícil. Difícil mesmo. Então, o ponto de partida, nós já comentamos alguma coisa, diz assim: a Bíblia usa parábolas e ilustrações para esclarecer diferentes assuntos, né, como nós falamos. Mas no caso do profeta Oséias, não foi assim. Ele experimentou a mensagem na sua vida. Deus queria que seu porta-voz experimentasse na pele e no coração um pouco do sentimento dele em relação ao seu povo. É pesado. Pesado. Olha como Deus estava se sentindo, né? Deus estava se sentindo como um marido traído, né? Como alguém que... Um marido que teve a aliança quebrada, né? A aliança do casamento quebrada. Nós falamos muito esse termo, porque é muito claro no Antigo Testamento. Sim. A questão de aliança, de compromisso, né? Nós falamos algumas aulas atrás justamente sobre isso, o compromisso que você tem com as pessoas. Nós falamos dos mandatos na aula passada, que são compromissos que você cumpre por ser cristão. E você sentir na pele essa quebra dessa aliança, porque normalmente nós quebramos a aliança, ninguém quebra a aliança com a gente que quebra a aliança. Isso é interessante no povo de Israel. O povo sempre quebrou a aliança, Deus nunca quebrou a aliança. O povo nunca teve o sentimento do que é ter aliança quebrada, só teve o sentimento de quebrar a aliança. E dessa vez, pelo profeta Oséias, nós vimos o sentimento do quê? Como se fosse alguém quebrando a aliança com Israel, né? Como se fosse ao contrário, né? Israel sentiria o sentimento que Deus sente, né? Por meio do profeta Oséias. Vamos continuar? Vamos lá. Posso ler? Que é a minha frase preferida, é o título 1. Onde Oséias está? O que está fazendo? Onde está Oséias? O que ele está fazendo? Cadê Oséias? Cadê Oséias? Quem é antigo sabe. Nossa. Vamos lá. Oséias 1, a gente vai ler de 1 a 9. Você quer que eu vou lendo aqui alguma coisa já? Pode ler, pode ler. Lá. Então, Oséias de 1 a 9. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Zedequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Sinistro. Nossa, pesado. Deus estava... É Deus assim, falando assim: olha, vocês não sabem o que te aguarda, Israel. E aí a gente vê na própria vida de Oséias, os próprios filhos contando essa mensagem, né? Anunciando essa mensagem. Então ele teve 3 filhos. Primeiro, né, Jezreel, que quer dizer Deus semeia, que dá uma ideia de julgamento, né?
A segunda foi a desfavorecida, nem precisamos de tradução para isso. E o terceiro, não meu povo. Então, na própria vida de Oséias, os filhos de Oséias estavam contando uma história, né? A vinda dos filhos dele estava anunciando a mensagem de julgamento por parte de Deus. E a gente vê que é dentro disso que a Mayla falou. É muito engraçado. Deus fala para Oséias: vai lá e pega uma mulher de prostituição, quebra a aliança. E as consequências dessa prostituição, as consequências dessa quebra de aliança, elas vão vir. E quais são? Você vai ser desfavorecido. Porque se você era um povo favorecido, se você era um povo acima da média, se você se achava o eleito, o calvinista, não, mas o Israel tinha essa coisa, essa grandeza de ser o povo escolhido de Deus, você vai ser desfavorecido. E quando você achar que está tudo bem, lembre-se: não tratarei mais como meu povo. E nós vimos que os outros profetas que vieram anteriormente, eles já anunciavam a destruição de Israel, o cativeiro de Israel. Alguma coisa estava para acontecer e o povo tinha que começar a se movimentar. Na própria vida do profeta Oséias, a gente acaba vendo como tudo isso vai se desenrolando, apontando para qual vai ser o desenrolar de toda essa situação. Alan, eu vou voltar um pouquinho, assim, a gente está falando aqui, ele tomou uma mulher de prostituições, teve os 3 filhos, depois disso essa mulher, ela volta, né, a prostituição, ela sai de casa, assim como a história lá do seu Silva, ela sai de casa e volta a ser infiel, né? E aí a gente falou no começo a palavra adultério, e o que significa isso, né? O que é ser adúltero, o que é o adultério? E aqui tem uma definição que eu achei interessante, né? Adúltero é a característica da pessoa que viola a fidelidade conjugal ao manter uma relação amorosa fora do casamento. Ou seja, você tem um compromisso dentro do seu casamento e você se relaciona com outra pessoa. É isso, tá? E quando Oséias casou com a prostituta, ele comunicou que isso comunicava que Deus havia tomado Israel, um povo adúltero, um povo que estava em adultério, que tinha rompido a aliança, né, e feito uma aliança, a aliança que Deus tinha feito com esse povo, né? E essa aliança, ela é como um casamento. Ela tem os votos, tem a promessa do povo de obedecer, de ser fiel, e o povo estava descumprindo isso, né? E essa aliança, ela é como um casamento, tanto da forma legal, né, dos votos, quanto da forma espiritual. A ideia que a Mayla passou aqui sobre o que é a fidelidade, o que é o adultério, né, o que é o adúltero, né? Então, dentro de um relacionamento, existe aí sim a questão da aliança. Olha que legal, existe a questão da aliança dentro de um casamento, né? Você, de acordo com a palavra de Deus, e nós cremos que para as nossas vidas, o casamento é feito de um homem para com uma mulher dentro de um casamento, 2 só pessoas. Não existe esses conceitos de casamento aberto, casamento não sei o que, casamento não sei o que lá. Isso não existe. O que existe é um homem e uma mulher que se casam e seguem e fazem a vontade de Deus. Quando isso é rompido, quando uma das partes se desvia e acaba se relacionando com uma outra pessoa, acontece o adultério. E aí é o que a Mayla falou aqui, eu achei muito legal. É Deus colocando Israel na condição de mulher adúltera, na condição de mulher que traiu, na condição de infiel, colocando Oséias na posição dele, do Deus fiel, o Deus que segue a aliança, e mostrando para nossas vidas como Israel trata Oséias ali no sentido de, olha, a aliança quebrada, questão de adultério, questão dos votos que foram quebrados. Se você já foi num casamento na sua vida, você já viu esse momento dos votos, é muito bonito, todo mundo ali fala ali, né? Olha, a gente jura amor eterno, fala que ama, todo mundo fica feliz, o casamento é bonito, o casamento é pra noiva, pra brinco, é pros noivos, né? Então, assim, o casamento é muito legal, esse momento ali, é tudo muito gostoso, tudo muito romântico e tal. Mas isso que você fala ali é muito sério. É que nem quando um pai, ele batiza uma criança e ele assume um compromisso diante de Deus, da igreja, que vai ensinar e educar essa criança.
São os nossos compromissos, são as nossas alianças. No caso de Oséias, é a questão do casamento. Os votos do casamento foram quebrados. Sim. Vamos ler aqui o ponto 1. Pode ler, Alan. Então, Oséias exerceu sua função de profeta por 38 anos no Reino do Norte. Reino do Norte, Reino de Israel. Durante o reinado de Jeroboão até a queda. Gente, aqui o óculos... Cadê? Faltou. Até a queda de Samaria e fim do Reino do Norte. No início do seu ministério, Deus deu uma ordem estranha para Oséias: casar-se com uma prostituta. Ele obedeceu e casou-se com Gomer. Acho que é Gomer, né? Gomer. E tiveram 3 filhos. Infelizmente, Gomer continuou infiel. Saiu de casa e voltou a viver como antes do casamento. Ou seja, ela voltou para a vida de infidelidade dela, a vida de prostituição, a vida que ela tinha. Aí o Senhor mandou Oséias ser fiel a ela e amá-la. E ele fez exatamente isso. Para a gente ver como a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus é diferente, muito diferente da mensagem que a gente escuta, né? Hoje em dia, você fala, ele te traiu, você vai lá e trai também, né? Não, você não vai ficar casado com uma pessoa que está te traindo. E aí Deus mandou Oséias ser fiel a essa mulher e amá-la. Não só ser fiel, ele tinha que amar essa mulher, né? E foi o que Oséias fez. E isso é interessante, gente, a gente está indo muito com aula de casais, né? Não tenho experiência para isso, porém. Mas o interessante daqui é que a gente vê assim, essa questão de amar. Porque talvez fosse fácil para o profeta permanecer fiel à mulher dele. Mas a questão é amor. E quando você fala de amor, tem um monte de coisa implícita. Não é simplesmente você ser legal com a pessoa. Amar traz um cuidado, um zelo, um carinho, né, um respeito muito grande. Então, assim, e o profeta ele obedeceu muito isso, né? E isso é muito legal, né? Pode continuar aqui, Maia? Pode continuar. Então vamos lá. A experiência pessoal de Oséias comunicou que Deus havia tomado Israel, um povo adúltero, infiel, e feito uma aliança com ele. Essa aliança foi como um casamento mesmo, de forma legal e espiritual. Deus se tornou o esposo de Israel, mas seu povo desprezou essa aliança. Então, assim, se existe uma das instituições mais importantes que nós vemos biblicamente é o casamento, né? É interessante que, conversando com alguns pais, uma vez assim, né, a gente para e pensa sobre casamento. Quando você tem um filho, você cria o filho para o mundo, você cria o filho para constituir uma família, você cria um filho para um dia se casar e seguir a vida dele. Mas um casamento é para sempre. O filho, na dinâmica de um casal, na sua casa, uma hora você vai sair de casa. É o que se espera. Né? Mas já está com 40 anos na casa dos seus pais, aí seus pais vão te mandar embora. Mas uma hora você vai casar e vai sair da sua casa. Mas o seu pai e sua mãe vão ficar com quem? Eles vão ficar com eles mesmos. Chega no final da vida, vai ter um ao outro. E até que a morte os separe. Entendeu? Então, é importante a gente ter isso na nossa mente, né? Que essa aliança, ela é uma coisa muito, muito importante. É uma das instituições, o casamento é uma das instituições mais importantes que nós vemos na Bíblia. E Deus compara a nossa aliança igual a aliança de um casamento. Exatamente. E adolescente, presta atenção nisso. A gente tá falando aqui de casamento e tal, você pode estar falando, isso aí não é pra mim, porque eu não casei ainda, vai demorar pra eu casar. Mas lembre-se que a aliança, o casamento, né, nesse caso, é uma figura, uma maneira que Deus está usando para ilustrar a mensagem. Uma mensagem de julgamento. E para ilustrar uma aliança da qual você já faz parte. Você faz parte, exatamente. Então você fala assim, essa conversa de casamento é para daqui 10 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, espero que não se demore muito na sua vida, mas você pode pensar, isso não é para mim agora, mas você já faz parte dessa aliança. A aliança que você tem com Deus hoje, ela está na mesma condição como se fosse de um casamento. Tá? A gente tem que ter maturidade para entender isso, tá, gente? Às vezes a gente deixa um pouquinho a brincadeira de lado e entende seriamente essas coisas.
tá? É o grau de comprometimento que existe entre você e Deus. É comparado a um casamento, tá? É o mesmo grau de responsabilidade que existe dentro de um casal, um grau de fidelidade, tá bom? Então, ponto 2. Ponto 2. Vamos lá, ponto 2. Aliança quebrada e restauração. Aí tem a parte A, o adultério espiritual. O casamento, né, como a gente tem falado aqui, ele é uma relação de fidelidade e exclusividade. Então, quando Israel passou a adorar outros deuses, como Baal, a gente já falou nas algumas lições passadas, ele estava sendo infiel ao seu relacionamento com Deus. Israel, a noiva de Deus, havia se tornado adúltera e o seu marido, Deus, estava profundamente ofendido. Então você vê, é o que nós falamos, é o adultério espiritual. A gente está comparando muito a questão do Oséias e a prostituição, mas era algo que já era recorrente. Era algo tão recorrente e provavelmente já estava tão cauterizado, já era tão comum em Israel essa forma de prostituição a outros deuses, outras nações, enfim, que Deus precisou mostrar, como a gente usa aquela expressão, Deus precisou desenhar, Deus precisou mostrar ao vivo, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. Imagina o povo, né? Assim, peraí, Oséias casou com aquela mulher lá. Exatamente. Já pensou, você tem alguma pessoa que você tem muito em estima, um profeta dos nossos dias, um pastor. E aí você descobre que esse pastor casou com uma mulher, né, uma mulher adúltera. Aí você fala, nossa, que absurdo, que terrível. Como que ele fez? Mas Deus mandou. Bom, graças a Deus a palavra já foi revelada e hoje não existe isso. Tem pessoa que lê Oséias e pensa que ainda é a ordem de Deus. Então, quando você for ler Oséias, leia com todos os acentos, todas as vírgulas, utilize todo o seu português para você não fazer interpretações errôneas. E acontece. Acontece. Então, continuando aqui, né? Israel, a noiva de Deus, havia se tornado adúltera. E seu marido, Deus, estava profundamente ofendido. E aí, Oséias, ele está pedindo para Israel que Israel voltasse para Deus. Tá no capítulo 6, Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então, e aí você acha que depois dessa mensagem o povo ouviu Oséias e se converteu e voltou, você acha? Obviamente que não. Não. O povo rejeitou a mensagem, né? Então, como porta-voz do Senhor, ele teve que falar as palavras duras, que Deus condenaria o pecado do povo. E aí a gente tem alguns textos para ler. Oséias 8:14. Oséias 9, versículos 9 e 17 e Oséias 10, 2. Então o 8 e o 9 eu leio e você lê o 10, pode ser? Bom, pode ser. Então, 8,14 diz assim: porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Agora o 9 e 17. Isso. O 9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará o pecado deles. O 17. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. Aí aqui o 10, versículo 2. Olha o título do capítulo. Israel semeou malícia e cegará a destruição. Aí o capítulo 10, versículo 2 diz assim: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Então é uma mensagem bem dura de destruição mesmo, que Deus ia condenar o pecado. É pesado, hein? Pesado. Quer dizer, o que estava acontecendo, Deus demonstra pela vida de Oséias o que acontecia, traz uma palavra de arrependimento ao povo, o povo não se arrepende e aí tem que colher a consequência. Como a Mayra leu o título aqui, é fantástico, mas Israel semeou malícia e cegará a destruição. Só lembrando uma coisa, que os títulos que a gente vê em negrito
eles não fazem parte do texto original bíblico, tá? Esse título em negrito foi quando a Bíblia foi traduzida, foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eles colocaram alguns títulos para dar menção a esse trecho da palavra escrita, né? Mas a forma como foi colocado esse trecho, fantástico, perfeito. Bom, posso ver? Pode, vamos lá. Conhecimento de Deus. Você pode amar e se relacionar com alguém que não conhece? Você tem esse domínio, esse poder? Claro que não, obviamente que não. Se você não conhece, você não se relaciona. O povo de Israel pensava que conhecia a Deus, mas seu conhecimento era falso. Era por causa da falta de conhecimento de Deus que o povo estava sendo destruído. Então existia uma falta de conhecimento, né? E esse conhecimento de Deus, essa não é simplesmente um conhecimento de entender a Bíblia, mas um conhecimento de uma convivência, né? De um conhecimento de intimidade. Eu posso dar um exemplo rápido aqui. Quando você tem intimidade com seus pais, afinal são seus pais, e você sabe quando você faz uma coisa errada e quando com um olhar a sua mãe já te está recriminando você. Conversa por olhar. Você só consegue, ou um grande amigo seu, que você olha para aquela pessoa e de repente você já sabe o que ela quer dizer. Isso tem que ter intimidade, tem que ter conhecimento. Não é conhecimento só de ouvir falar, mas conhecimento de viver. Isso. E aqui no versículo, capítulo 4 de Oséias, versículo 1, Deus está falando isso, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O povo não conhecia o Senhor. Eles achavam, né? Eu sou o povo do Senhor, eu sou, né, povo escolhido e tal, mas Deus mesmo falando, vocês não me conhecem. Como nós mesmos falamos, né? Então esse conhecimento que a palavra de Deus traz para a gente, ele é muito mais forte, porque ele não é só um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico de Deus, porque na teoria você sabe quem é Deus. Não, ele traz a ideia de intimidade. É o Criador e a criatura, né? É o noivo com a noiva. É a ideia de conhecer e descrevendo uma ideia de intimidade. Por isso que traz muito a ideia do casamento. Sim. Uma ideia de intimidade, uma experiência, um convívio. Quando você convive com uma pessoa, você conhece essa pessoa, você tem intimidade com essa pessoa. Então o conhecimento, quando a gente vê a palavra conhecimento no original hebraico, ela traz essa ideia. Conhecimento não só teórico, mas um conhecimento de intimidade. E aqui tá falando pra gente, né, seguindo mais um pouquinho, pra gente ler o Mente e Coração, que tem aí na sua revista. Alan, lê aí pra gente. Vamos ver. Mente e Coração. Oséias 6, versículo 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E se você vê esse texto, né, você vai perceber que ele está na primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Vamos lá, procurando no Google. É o nós, né? Ou seja, Oséias também fazia parte disso. Oséias também precisava prosseguir em conhecer ao Senhor. Não só o povo, mas também aquele que estava levando a mensagem, né? O profeta que estava levando a mensagem para o povo também estava incluído. Ele também precisava prosseguir em conhecer ao Senhor. Você vê como é importante, né, o conhecimento. Às vezes a gente acaba caindo no pecado, modo de dizer, né? A gente acaba caindo no ritual. Tudo fica muito ritualístico. Israel tinha muito problema com isso. Tudo tinha que ter uma regrinha do 1 mais 1 para dar 2. E na realidade o que Deus quer da gente é uma vida com Deus, é uma vida com discernimento, uma vida de intimidade. Você não precisa apelar pelas regras para seguir a Deus, né? É o caso que a gente via muito com os fariseus. Eles eram desta maneira, complexa. Todos eles queriam ver na lei, e o que não estava em tese, não estaria prescrito em lei, então era permitido, até mesmo se fosse algo que não fosse bom. Na lei não fala nada, então é permitido. Então assim, não é isso que Deus espera da gente. Deus espera da gente um bom senso. Por isso que nós somos criaturas pensantes. Sim. Deus nos fez seres pensantes. Você tem dentro do seu coração, no seu íntimo, o que é certo e o que é errado. Por maior que você saiba aquilo é errado e você quer achar que é certo, você vai saber no fundo do seu coração que é errado.
mesmo que você nunca tenha lido isso. Por quê? Porque você é criatura de Deus, e Deus te deu esse senso, né, do que é o certo e do que é o errado. Continuando. Vamos continuar. A gente para aqui no Mente e Coração, né? Isso. Oséias desafiou o povo de Israel a conhecer a Deus, pois só então poderia viver como ele esperava. Se você não conhece Deus, você não vai viver da maneira que Deus espera. Esse conhecimento não é apenas um conhecimento teórico de Deus, mas sim um relacionamento íntimo com o seu Criador, com o noivo. A palavra-chave é intimidade, é conhecer o Senhor a fundo, saber o que Ele quer para a vida do povo, saber como Ele deseja ser adorado. E é sempre essa palavrinha-chave, intimidade. A aliança sempre traz essa ideia. Você tem que conhecer. Se você não conhece, você não tem intimidade. Você não consegue firmar um compromisso com uma pessoa que você não conhece. Então não é diferente de Deus. Você consegue firmar um compromisso com uma pessoa lá na Arábia Saudita? Você não consegue. Tem gente que acha que consegue. Tem gente que só dá enrascada. Tem gente que é, sei lá, tem gente que é muito inteligente ou sei lá. Mas enfim, a gente tem que firmar compromissos com pessoas que nós temos intimidade. E com Deus não é diferente. Então, o número C, amor e fidelidade. Amor e fidelidade de Deus. Então vamos lá. Por amar seu povo e valorizar o compromisso com Ele, Deus disciplina e julga. Deus disciplina e julga. E isso é verdade. É verdade, Deus vai disciplinar e vai julgar por amor. E é engraçado, né? Porque a gente pensa assim, em juízo, né? Deus julga. Então você pensa assim, aquele que julga não ama, né? Como que ele ama e julga e disciplina, né? E na verdade o juízo de Deus, ele não se opõe ao amor de Deus, né? O amor, Deus ele ama, sua mãe te ama de qualquer maneira. É um amor incondicional, um amor de mãe, um amor de pai. E se ele tiver que te repreender, ele vai te repreender. Se ele tiver que te ensinar na vara, ele vai te ensinar na vara. E isso é para o seu crescimento. O seu pai não deixa de te amar porque ele precisou te corrigir, né? É aquilo. A imagem, ilustrando aqui, né? A situação é o seguinte: você pecou. E o julgamento de Deus é que o salário do pecado é a morte. Você merecia a morte. Só que Jesus cumpriu a lei, Jesus morreu na cruz por você, ele morreu no seu lugar, então ele pagou o preço que era seu, e assim a gente vê o julgamento e o amor no mesmo Deus, né? Sim, a graça. É a graça de Deus. É a graça. Deus, ele não está errado, isso é muito legal, Deus não está errado em condenar a gente, é exercício de justiça. Existe uma regra, não peque, pecar vai morrer. A malha de salário do pecado é a morte, pecou, morreu. O que Deus faz? Ele está sendo justo, ele está errado. Deus está errado em condenar a humanidade? Ele não está errado, porque ele está exercendo justiça. E a justiça, ela fica meio redundante, mas a justiça é justa. Né? A justiça é justa. Agora, o que vem depois por meio de Cristo é o exercício de misericórdia, a graça de Deus. É Deus exercendo a sua justiça. Ele fala, bom, então a gente condenou uma humanidade. Qual que é o preço dessa condenação? Morte. Deus vai e Ele mesmo ele vai propiciar o pagamento dessa condenação, a morte, e aí você sai ileso. Então Deus ele executa a justiça dele e Ele mesmo propicia amor. Aí vem entrando uma questão assim, né? Mas Marla, se Deus ele ama todo mundo, por que Ele precisou fazer isso? Por que Ele precisa condenar para justificar? Por quê? Porque Deus, na sua soberania, um atributo de Deus, ele não acaba anulando o outro. E uma vez eu escutei uma frase de um pastor que eu achei fantástica, que ela falava o seguinte: se provavelmente nós não tivéssemos vivido esse momento do homem caído e Cristo vir ao mundo e morrer por nós não conseguiríamos ver e interpretar o amor de Deus na sua maior essência. Então a morte de Cristo, ela demonstra pra gente o quê? O amor de Deus na sua maior... Se não houvesse essa substituição de nós, da nossa morte pela morte de Cristo, nós não conheceríamos o real amor de Deus. Ou seja, não dá para separar, né? O mesmo Deus que exerce juízo, é o mesmo Deus que ama e que proporcionou meios para que essa dívida, essa culpa
essa penalidade fosse cumprida, né, em Cristo. Ele pagou a conta. Ele pagou a conta. Esse boleto, Jesus liquidou esse boleto. Esse boleto tá pago. Esse boleto tá pago. Quando você ficar maior de 18, você vai entender o que é isso. Essa alegria de ter um boleto pago. Vamos lá. Então a gente já leu aqui: por amar seu povo, tal, todo Deus julga. Perfeito. Israel o havia magoado Deus, né? Mas Deus expressou seu amor pela nação. Sua promessa parece votos de casamento. Então nós temos lá a nossa instrução básica. Ele manda ler a instrução básica. A gente leu no começo da aula. aula. No comecinho da aula, tá? Então veja nesses trechos o que o noivo requer da sua noiva. Tem algum aberto aí, Jamaila? Oséias 6, 3, a parte A. Tá. Vou ler aqui. Tá bom. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vou ler o 5,15. Cadê aqui? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Que o 12,6 diz assim: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Então, o que Deus estava esperando do seu povo era conversão, né? E que o povo conhecesse a Ele, né? Que buscasse conhecê-lo, arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão, porque reconheço os culpados e busque a minha face. É se arrepender e buscar. E isso é o básico pra gente, é o básico para as nossas vidas, para a vida de qualquer pessoa. É se arrepender e buscar a Deus, né? Isso é um exercício diário. Você peca todos os dias. Se você não peca, é mentira, né? Porque a Bíblia fala que não é um justo sequer. Então você peca todos os dias, e todo dia você busca arrependimento do seu pecado, e você busca uma caminhada com Deus, e você vai crescendo no arrependimento, e você vai crescendo na busca, até um dia que nós vamos ser glorificados e não haverá mais pecado. Isso lá na glória. E isso é o que Deus espera de você. É a mensagem que Oséias estava falando para o povo, e ela serve para a gente hoje. Por isso estamos aqui estudando essa lição. A mensagem do livro de Oséias, se a gente puder sintetizar tudo, é uma mensagem de arrependimento. É Deus falando: me conheça os meus preceitos, conheça que eu sou Deus, que eu sou santo, e que você não é, que você é pecador, que você é falho, e se arrependa. E é esse o caminho, arrependimento. E aí, dando continuidade aqui, hoje a igreja é a noiva de Cristo. Temos lá o texto de Efésios 5, 24 a 29 e Apocalipse 19, 7. E esses são os votos válidos para você também. Eu vou abrir Apocalipse 19, 7, que ele é menorzinho. É isso. Apocalipse. Eu acho que esse de Apocalipse sintetiza bem a ideia. Mas leiam Efésios 5 em casa. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem é a esposa que já se ataviou? As bodas do Cordeiro, o que é? Como se fosse uma festa, uma celebração, um casamento. E a esposa que está ataviada, quem é? É a igreja. Então nós temos que ter isso na nossa mente, né? A igreja é a noiva de Cristo, e esses votos são para a minha vida, são para a sua vida, é para as nossas vidas, né? A gente fala muito de casamento aqui hoje, né? É engraçado, fala muito de casamento, tá? Parece um negócio muito longe da sua realidade, mas não é. O voto, a questão do compromisso, que é igual dentro do casamento, é hoje, é agora, é neste momento, né? Se você é um cristão convertido, que crê no Senhor Jesus, né? Assim nós cremos, e você já faz parte dessa aliança e faz parte dessas bodas, né? Os votos são feitos, nós temos que sempre renovar esses votos. Sim, você é a noiva de Cristo. Se você faz parte da igreja, você é a noiva de Cristo. Exatamente. Então, Oséias hoje. Então, o pecado pode trazer uma ilusão de que conhecemos a Deus. Está lá em Oséias 8, 2 a 4. Você quer ler, Maila? Eu leio. Oséias 8.
Versículo 2 a 4. Tá, vou ler aqui. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. E Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então nós vimos aqui, ele diz aqui, né? A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. E aí nós vemos aqui, ele vai falando que Israel fala que nós conhecemos Deus, mas isso não é uma verdade. Israel não conhece Deus. E como nós sabemos isso? Israel peca diariamente contra Deus. Israel se prostitui, né, contra os deuses, contra as nações, como nós vimos na aula anterior, até tirando proveito dos outros irmãos. Então, na realidade, vai muito fora do que é o compromisso e a vontade de Deus. Sabe que uma vez a Sulamita me falou um negócio, ela tá aqui, que eu nunca esqueci, né? Às vezes a gente é convertido e às vezes a gente é convencido. Você pode crescer na igreja e tal, e você sabe muito do evangelho, mas você não foi convertido ainda, né? Você era só convencido. Eu sou filho de crente, eu sou crentinho, então eu vou pro céu. E na verdade não, né? Israel não conhecia Deus. Israel estava falando, nós te conhecemos, mas Deus está falando, vocês não me conhecem não. Se vocês me conhecessem, vocês não iam agir dessa maneira. E é um alerta pra gente, porque às vezes você pode estar aí, você cresceu na igreja, você sabe até algumas coisas sobre teologia, mas você ainda não conhece verdadeiramente o Senhor. Então é um alerta para você se avaliar, como é que tá a tua vida, né? Principalmente no momento que nós vivemos, onde é muito legal você conhecer teologia, né? Sim. Hoje todo mundo gosta de teologia reformada. Dá um status, né? Principalmente que a gente passou aí, logo fez 500 anos da reforma, um tempinho atrás, então todo mundo queria ser calvinista, reformado, todo mundo gostava de ver livros de teologia, ter aqueles livros enormes em casa, mas de nada adianta isso se você não tem intimidade com Deus, entendeu? Não tem significado para a sua vida entender tudo isso se não tem temor a Deus, né? Sim, e o pecado ele traz, né, essa ilusão, né, de que você tem um conhecimento de Deus, né? De, eu conheço a Deus, eu sou bom e eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou o crente. E na verdade não é, né? Não tá vivendo uma vida que condiz com isso. Pois é, às vezes a gente pensa assim, eu sou o crente, eu sou o cara, eu sou o tal, mas não cumprimento ninguém na igreja, né? Então, né? É assim, a gente tem que começar a avaliar alguns conceitos, tá bom? Mayra deu essa situação, eu achei muito legal, essa questão do crente achar que é convencido e não convertido, né? E nós temos que ter uma busca constante de conhecer a Deus. Não dá pra gente ficar nessa ilusão, nós temos que fugir dessa ilusão, porque somente por meio de Jesus podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Aqui o nosso texto ele vai dizer exatamente isso aqui. Cuidado, se você está com a sua revista em mão, você vai ver que tem um alerta aqui, ó. Tem um alerta. Wesley, põe o alerta. O negocinho que ficou muito legal da última aula. Então assim, não confunda seu conhecimento bíblico com o conhecimento de Deus. Por mais que seja importante conhecer essas narrativas, o que o aproxima de Deus é a sua busca constante para se relacionar-se com Ele, conhecendo sua pecaminosidade e a graça do Senhor. Somente por meio de Jesus você pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Alan, o que eu tenho que fazer para ter um relacionamento íntimo com Deus? É uma coisa que a gente tem que falar nas outras aulas, mas vamos lá, mais uma vez. É cantar a musiquinha. A musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser, crescer. Então, se não seguir a regrinha, se não seguir essa musiquinha simples, fácil. Quantas notas, Mayla? Sei lá. 3 notas, qual é a música? Não é do seu tempo, tá? Mas, se você ver, é uma coisinha simples, mas é tão precioso, tão verdadeiro, capaz de mudar as nossas vidas. É uma verdade que as crianças cantam e às vezes a gente não leva a sério, A gente não leva a sério. Relacionamento com Deus, gente, é falar com Deus. Você não dá pra você se relacionar com uma pessoa que você não conversa. E é ler a Bíblia, que é a maneira como Deus fala com você.
troca, né? E se a gente pensar, né, na questão daquele do povo, então as ações do povo não evidenciavam que eles conheciam a Deus. Então o povo de Israel não dava evidências do conhecimento, que lembra que é a intimidade de Deus, né, com Deus. Por mais isso significa que o conhecimento de Deus é mostrado no seu estilo de vida, no seu compromisso com a aliança do Senhor. Isso é importante. Não adianta você ser aquele crente agente secreto, né? Você vem nos domingos à igreja, mas na semana ninguém sabe que você é crente. Você não precisa pôr uma camisa 100% Jesus. Você não precisa, sei lá, pôr uma faixa na porta da sua casa. Você não precisa disso. Mas as suas atitudes, as nossas atitudes têm que ser condizentes com a nossa fé. Senão, não adianta nada. Então a gente está de bobeira aqui. Se não for nada disso, apaga o vídeo, apaga tudo, porque a gente está aqui de bobeira. Tá bom? Continuemos? Continuemos. Pit stop? Pit stop. Você quer ler? Vou ler. O que muda no seu comportamento e atitude diante do pecado quando você entende que ele é descrito como adultério espiritual? Olha que forte, né? Olha como Deus abomina o pecado e olha como o pecado é sujo, é pecaminoso, né? O pecado é pecaminoso. Mas é verdade. E é interessante que assim, você começa a olhar o seu pecado dessa maneira. Talvez a gente não tinha noção disso. Sim. Meu pecado para Deus, ele é isso. Ele é essa quebra forte. A gente sabe que um adultério destrói famílias, separa casais, deixam filhos longe dos seus pais. E o nosso pecado diante de Deus é comparado como isso. O peso é forte, pesado. E como que fica a sua atitude depois que você entende isso, né? Como que você leva isso para a sua vida? Questões a serem respondidas dentro do seu íntimo. Não precisa mandar WhatsApp para a gente, eu entendo assim, não. Mas isso é uma coisa dentro do seu íntimo. Você vai responder para você mesmo. Chegada? O afastamento de Deus é tão grave que o Senhor o compara ao adultério. Deus deseja restaurar o seu povo, mas essa bênção é para os que se voltam para Jesus. Ele convida você hoje a voltar para Ele e a conhecê-lo com intimidade. É um convite. Todos os dias nós temos que avaliar isso e pensar, temos que voltar para Jesus. Todos os dias. É um convite que está sendo feito para as nossas vidas. Eu gostaria muito que vocês fizessem um exercício de hoje, a parar e pensar o que você aprendeu sobre Deus, sobre quem é Deus, através da história de Oséias. E escreve, sabe? Porque eu acho que isso vai te ajudar nessa intimidade mesmo com Deus, né? Vai te ajudar a conhecer melhor o Senhor. Então é um desafio que a gente não tem como saber se você fez, se você não fez, mas eu gostaria muito que vocês fizessem esse desafio. Lembrando que tem um outro desafio da semana passada do desenho. Do desenho, verdade. Quem fizer desenho, faça um desenho que a gente vai expor o desenho aqui na mesa, né? A Sofia já fez um, eu tenho que pegar com ela, eu vou buscar. Faz o desenho que a gente vai expor ele aqui na mesa. Tá a bom? Sofia saiu na frente. Então tá bom. Superação, né? Superação. Pode ler? Pode ler. Então, renovação de votos. Releia em casa os votos de Deus, na instrução básica, e prepare sua resposta, sua renovação dos votos para o noivo. Os trechos do subtópico C podem lhe ajudar. Então, tem uma superação aí, um deverzinho aí para você fazer e refletir. E temos algo mais aqui. Aqui a revista vai trazer. Assista o vídeo do John Piper. Você conhece Deus? É um vídeo de John Piper, né? 3 minutinhos, é super curtinho, é um vídeo muito bom, vale muito a pena. Então é isso. Então essa é a nossa aula de hoje, né? Espero que, pelo menos para minha vida, eu acho que muda muita coisa. Sim. Conhecer como o meu pecado, ele ofende a Deus, o grau de ofensa que é o meu pecado para com Deus. Então acho que ele muda muito a minha vida hoje e espero que ele seja o mesmo, impactado você da mesma maneira, tá bom? Bom, é isso. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus? Sim. Tá, então você ora, Mayla? Eu oro. Tá bom. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por que o Senhor é um Deus que nos ama, Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor é um Deus que nos ensina, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, a nos converter verdadeiramente a Ti, Senhor,
a termos uma vida que busque ter um relacionamento de intimidade contigo, Senhor, de te conhecer melhor, Pai, de a cada dia buscar crescer mais, Pai, em santidade, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, Senhor, e mesmo nós não sendo merecedores, Pai, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Te agradeço pela vida de cada adolescente, de cada pessoa que está assistindo essa aula, Senhor. Por favor, abençoe eles e que eles possam continuar crescendo, Senhor, em conhecimento do Senhor. Obrigado por todas as pessoas que nos ajudam, Senhor, a gravar esse vídeo, a toda essa estrutura, Senhor, dessa aula. Muito obrigado, Pai. Abençoe a vida desses irmãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma boa semana, até semana que vem. Tchau.